Olá pessoal, estamos dando início à nossa terceira videoaula da disciplina de Gestão de Pessoas no Setor Público. Na unidade 3, nós vamos compreender os conceitos sobre remuneração, treinamento e desenvolvimento de pessoas e o papel da estratégia dentro da gestão de pessoas. Conhecer as principais técnicas de incentivo dentro do contexto do trabalho, as técnicas de treinamento, entender a questão das potencialidades e dos diversos métodos de avaliação de desempenho, que é um processo determinante para a melhoria dos trabalhos de qualquer colaborador, independente da empresa pública ou privada, e compreender a necessidade determinante do sistema de informação dentro de uma organização. Bom, pessoal, os componentes do sistema de incentivo dentro do setor público é um conjunto de elementos que podem ser definidos pelo gestor público e atuar em torno da remuneração. Mas vocês podem ver nessa figura, dentro dos componentes de incentivo, que a remuneração é apenas um dos elementos que podem motivar o colaborador dentro do sistema de incentivos. Um ponto importante no sistema de incentivo, não só ligado a cargo e à execução das atividades, é a questão da segurança. A segurança no trabalho e a realização pessoal também podem ser vistos como incentivo para o colaborador dentro do setor público ou não. A realização profissional, o status e o poder, ou seja, o nível hierárquico desse cargo, a remuneração, o status e diversos elementos que podem influenciar o colaborador e o gestor público à definição desse conjunto de incentivos. Os componentes do sistema de incentivo estão ligados a um conjunto de fatores que motivam as pessoas a assumirem cargos e funções dentro do setor público. Nem sempre implica em valor monetário, como vimos anteriormente. O incentivo, ele pode estar ligado a recompensas, ou seja, retribuições pelo serviço prestado, a salário, questões de valor profissional, política salarial, incentivos de remuneração, que são formas de recompensa também. E esses incentivos, eles podem moldar as atividades de carreira dentro do sistema de uma gestão de pessoas no setor público. Outro ponto importante na unidade 3 é o processo de treinamento e desenvolvimento do colaborador. O treinamento, ele sempre deve estar ligado à aprendizagem, porque dentro dessa sistemática ele promove habilidades e competências para a mudança de atitude, para melhores resultados e para a melhoria individual de cada colaborador. A aprendizagem, ela tem como um papel fundamental a mudança do comportamento do indivíduo e, consequentemente, a mudança, a melhoria nos resultados da organização. Essa integração entre treinamento, desenvolvimento e educação do colaborador deve ser constante, para não haver, independente do cargo, para não haver uma sensação de que o colaborador não está utilizando todo o seu potencial. Então, essa questão do treinamento e desenvolvimento de pessoas, ela é um fator motivador e ela serve para a aprendizagem individual e para a aprendizagem coletiva, a fim de melhorar os resultados da organização. Ainda em relação a treinamento, nós temos métodos de treinamento a partir de tipos de cargo. Por exemplo, cargos não gerenciais e cargos gerenciais. Os métodos de treinamentos de cargos gerenciais,
Eles estão voltados à rotação e a coach, a reuniões de staff e a transferências de lateralidade. Então, fora do trabalho, esses treinamentos eles podem ser vistos com seminários, conferências, estudos de casos múltiplos, estudos de casos isolados, jogos empresariais. Então, essas duas etapas, dentro e fora do trabalho, elas servem para um crescimento individual e um crescimento organizacional para cada cargo e para cada organização. Dentro das atividades não gerenciais, os colaboradores no local de trabalho podem ter treinamentos direcionados à profissionalização, a estágios e simulação das atividades dentro de cada função. Fora do trabalho, os colaboradores operacionais podem adquirir treinamentos e instruções programadas e sala de aula para que haja a aquisição do conhecimento. A avaliação de desempenho também serve como um método importante demais na avaliação dos trabalhos dos colaboradores. A avaliação de desempenho entre as diversas possibilidades de uso de instrumentos de avaliação, nós podemos citar algumas situações e perspectivas de gestores. Essa avaliação, ela conduz o planejamento dos recursos humanos dentro da organização, o recrutar e selecionar novos colaboradores, a identificação de necessidades de treinamento, ou seja, as funções não estão conseguindo atingir o objetivo proposto, então requer treinamento e desenvolvimento de pessoas, definir a contribuição de cada servidor para o sucesso da organização, isso é importante e é um papel decisivo da avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho individual, ela dá condições do gestor saber em que ponto existe uma demanda de melhoria. A avaliação de desempenho também é responsável para descobrir novos talentos e novas possibilidades de crescimento dentro da organização. Orientar os servidores sobre o desenvolvimento das suas carreiras dentro da organização. Os métodos de avaliação de desempenho mais utilizados, nós podemos citar as escalas gráficas, incidentes críticos, os comparativos, as escolhas forçadas, os ensaios e a avaliação 360 graus. As características principais desse método podem ser vistas no nosso material. Um ponto determinante da nossa discussão é as questões relacionadas ao sistema de informação da organização. O desenvolvimento do sistema de informação gerencial são necessárias para 3 providências básicas: a identificação de quais informações os gerentes necessitam para cuidar de seus subordinados, a adaptação dos sistemas à necessidade dos gerentes e a identificação de quais informações devem ser prestadas por relatório de consulta. A organização como conjunto de subsistema, conforme definido por Morgan em 1996, ela trata de entradas de informações relacionadas a subsistemas de cada setor importante e estratégico na organização. O sistema gerencial deve ser interrelacionado com o subsistema humano e cultural, a estrutura geral da organização, as questões técnicas operacionais relacionadas às pessoas e a questão do planejamento estratégico, para que haja uma saída de resultados e informações
necessários para a tomada de decisão. O sistema de informação exige alguns questionamentos para um direcionamento das informações visando melhores resultados. O acesso do gerente e a saída de informação, ela é determinante para a gestão de pessoas de uma forma estratégica e a condução e o correto controle da gestão de pessoas dentro da organização. Então, a descrição de quantos funcionários, a admissão, fatores relacionados a cargos, a experiências e habilidades, as questões de treinamento e desenvolvimento, os objetivos a serem alcançados, as características das pessoas, a supervisão das atividades e as responsabilidades de cada colaborador, as tarefas executadas pelo funcionário para atingir um objetivo de curto, médio e longo prazo. E qual o potencial desse desenvolvimento? A partir desses questionamentos, os gestores têm condições de entender as demandas da gestão de pessoas dentro do setor público e o sistema de informação, ele fundamenta todas essas questões através da comunicação do sistema de informação. O sistema de informação, ele deve estar sistematizado para facilitar a tomada de decisão. Então, esse sistema e subsistema dentro de todo o processo organizacional, ele visa atingir a eficiência e a efetividade, ou seja, quando ele é eficaz e quando ele é efetivo. Então, no contexto da gestão de pessoas, independe do setor que atua, deve haver um direcionamento correto dessas informações. Bom, gente, aqui nós concluímos a nossa conversa sobre a unidade 3. Obrigado pela atenção.